Olá, meu amigo, meu querido pastor líder de pequeno grupo. Eu sou o pastor Silvio Lamego, sou pastor em Montes Claros, Minas Gerais, na Igreja Batista Monte Sinai. Eu quero te apresentar 2 grandes livros que eu tive a alegria de escrevê-los. E eles falam dos maiores desafios para a família. O primeiro livro é para casamento. É um livro sobre casais e para casais. Casais que estão namorando, casais de noivos e casais de casados, já casados. Meu para ímpar, celebrando as diferenças que glorificam a Deus. Nesse livro eu abordo muitos assuntos sobre casamento. Esse livro tem sido adotado por alguns colegas pastores na Escola Bíblica Dominical, isso mesmo, e também em estudo de pequenos grupos para casais. Vale a pena você conferir. Se você quiser saber de mais detalhes, você pode entrar em contato conosco pelo site que aparece aí no vídeo, sanlaeditora.com.br, ou então falar conosco via o WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. Outro livro imperdível, eu quero indicar para você, meu amigo, meu colega, pastor líder de pequeno grupo, é esse livro, recém-escrito, agora lançamento novinho do mês de maio desse ano, Pais Discipuladores, Filhos Multiplicadores. Esse livro eu abordo sobre o discipulado de pai para filho. Nós falamos muito de discipulado de pessoas, e é importante fazê-lo, mas às vezes só negamos o maior discipulado de todos, que é discipular filhos para Deus. Queremos que os filhos sejam discípulos de Cristo, olhando para nós e vendo em nós uma vida de adoração ao Senhor. Por isso eu desafio você. Tem igrejas que têm adquirido uma caixa. Se você quiser adquirir a caixa do livro, a gente manda ela para você sem custo nenhum. E você paga em 2 vezes no boleto. Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o pastor Rafael, pastor da Segunda Igreja Batista de Alagoinhas, Bahia. Nós adquirimos o livro do pastor Silvio, Pais Discipuladores, Filhos Multiplicadores. Esse livro chegou num momento muito oportuno para nós, pois estamos investindo no discipulado na igreja e trabalhando também de maneira específica no discipulado na família. E esse livro vem como uma ferramenta importante para o uso nesse novo propósito da igreja de trabalho de formação de discípulos. Então, motivo você também a adquirir esse livro. É uma ótima aquisição e investimento no crescimento da igreja e também da família. Um abraço a todos. Olá, graça e paz. Sou Lopes Castro, pastor da Igreja Batista Monte Carmelo, em Montes Claros. Nossa igreja adquiriu os livros do pastor Silvio Lamego, Pais Discipuladores. Nós temos usado, inclusive, para a nossa escola para a família. Tem sido uma bênção. O livro é muito oportuno para o tempo de discipulado em família. Eu quero desafiar a você e sua igreja a adquirir o livro, ler o livro com seus líderes, com as famílias, e certamente vocês serão ricamente abençoados. Um grande abraço do pastor Lopes Castro. Deus abençoe sua vida, sua família. Saná Editora, a escrita da verdade que transforma vidas. A palavra está com o pastor Ney. O Senhor use de forma muito especial. Meus irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez. Gratidão a esta mesa pelo privilégio de estar aqui na Bahia nesses dias. Privilégio de falar aos irmãos. Gratidão aos irmãos pela
pela paciência e perseverança, né? Quero avisar os irmãos que estão me ouvindo desde terça-feira, que é a última mensagem minha, então segurem só mais um pouquinho. Mas tem sido um privilégio estar aqui. Agradeço ao pastor Erivaldo, meu amigo querido, estar aqui. E em seu nome eu agradeço a toda essa mesa diretora tão carinhosa, amigos queridos. Queria agradecer ao pastor Neilton, pastor da minha família em Itapetinga, e em seu nome agradecer a todos os demais pastores aqui. Eu pedi à irmã Iana, a Iana tem sido uma bênção aí para nós, né, pastor Roberto? Tem sido uma bênção para resolver nossos PowerPoints assim, em cima da hora, e eu pedi ela para colocar uma foto da minha família. Essa aí é a minha família já com os genros, né? Aí a minha família com os 2 genros, ali minhas 2 filhas, certo? Estava conversando com o pastor hoje pela manhã sobre isso. Deus faz certos milagres. Minhas filhas são lindas, né? Graças a Deus, Deus fez isso. Elas se parecem com a mãe. Deus faz essas coisas boas com a vida da gente. Mas transmitir aí o abraço de Alice, de Tamires e de Ana e dos genros também aos irmãos. E o abraço de nossa igreja, PIB Flórida também, como disse em outras ocasiões, reiterando o convite para que os irmãos nos visitem quando for possível, estejam conosco ali. Mencionei na primeira mensagem aqui que era um privilégio muito grande estar participando da Convenção Batista Baiana e que a cereja do bolo era poder ouvir o pastor Roberto, né? Isso aí para mim foi estar com o Roberto, que é alguém que eu amo muito, meu amigo, meu pastor, alguém que me inspira profundamente e que tem abençoado muito minha vida, a vida de minha família. Louvo a Deus pela vida dele, pela inspiração que ele é, por essa amizade tão preciosa. Chegamos então nessa caminhada a um último ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos, a partir dessa proposta de uma vida na qual nós estamos prontos a fazer discípulos. Mencionamos na primeira mensagem das manhãs aqui, que fazer discípulos é algo que nasce do nosso contato com a palavra. Em seguida, lembramos que fazer discípulos é algo que cresce em nosso relacionamento com Cristo. Para então, pensar com os irmãos sobre o fato de que fazer discípulos é algo que se manifesta no modo como vivemos. E aqui eu quero me referir especialmente à nossa postura e em nosso comportamento em relação aos outros. Somos seres sociais. A convivência é um privilégio que Deus nos dá, conquanto esse privilégio, o pastor Roberto nos lembrou isso hoje, é também um desafio. Vi uma vez um versinho que achei muito interessante, nunca esqueci. Viver com os santos no céu, ó que glória! Conviver com os santos na terra, isso é outra história, né? Convivência não é tarefa fácil. Convivência é desafio. Mas o mais complicado é saber que é justamente em nossos relacionamentos que se manifesta quem nós somos. É justamente em nossos relacionamentos que se manifesta a nossa natureza, o nosso caráter, os elementos que nos compõem e que nos identificam. E eu queria pensar especificamente sobre isso, sobre o modo como em nossa vida essas características se manifestam. Eu queria lembrar o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículos 7 e 8, como ponto de partida. Paulo ali lembra que nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Precisamos entender, então, preliminarmente, que a nossa vida não gira em torno de nós mesmos. Que não podemos assumir uma postura na qual tudo deva se voltar para a nossa própria satisfação pessoal, para a nossa completude, ou para a nossa realização, ou realização dos nossos desejos. Ao mostrar que a nossa natureza, e natureza cristã se manifesta no modo como nos relacionamos, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículos 25 em diante, ele diz o seguinte: por isso, agora que somos nova criatura,
Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu sei que esse texto daria não um sermão, mas uma série de conferências. Então, não vou me deter nesse texto, mas queria tomá-lo como um ponto de partida para que ele nos lembre que é justamente no modo como nós nos relacionamos que a nossa natureza como nova criatura vai se manifestar, vai se verificar. Nós vamos, a partir do modo como nos relacionamos, mostrar se estamos aptos a ser e a fazer discípulos de Jesus Cristo. Temos sido lembrados aqui reiteradamente por diferentes mensagens e diferentes pregadores, que aquilo que nós somos é indispensável para que o resultado de nossa tarefa de fazer discípulos seja efetivo, seja viável, corresponda àquilo que Deus deseja. O cuidado com as nossas próprias vidas, nossa própria atitude, nosso próprio ser, é imprescindível para que aquilo que geramos nos outros, aquilo que reproduzimos nos outros, aquilo que projetamos nos outros, seja digno do Senhor. É importante entender que em nossa relação com Cristo somos aperfeiçoados, para que a partir daí, sejamos usados por Ele no aperfeiçoamento dos outros. Eu queria então identificar 3 características dessa atitude em relação aos outros nessa caminhada. Primeiro, eu quero lembrar que é preciso encontrar em nós, é preciso que Deus encontre em nós uma vida movida pelo amor. Uma vida movida pelo amor. E também, sem me deter nos detalhes desse texto, eu queria chamar a atenção para o capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas queria deixar de lado as traduções que temos da Bíblia. Eu queria ler parte desse capítulo numa paráfrase escrita pelo pastor Eugene Peterson, que é conhecida como A Mensagem. Não é uma tradução do texto, é uma paráfrase. Ele como que escreveu em suas próprias palavras o texto. Mas gostei muito da fidelidade, da clareza com que ele transmitiu os conceitos em 1 Coríntios 13. E ele diz assim, começando com a metáfora, o exagero, a hipérbole usada por Paulo ao falar do amor. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. E se eu der tudo o que tenho para os pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O modo como o Peterson refletiu o texto paulino é muito interessante. Não apenas belo, mas extremamente profundo.
Refletir sobre esse tipo de amor que deve nos mover significa assumir uma atitude diante da vida na qual todas as nossas ações são impulsionadas por uma legítima e genuína preocupação com o outro. Eu queria rapidamente passar por alguns textos dos evangelhos, e só lendo muito rapidamente, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe comum a todos esses textos. Mateus 20, versículo 34, diz assim: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Mateus 9,36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 15:32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Marcos 1:41, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. Marcos 6:34, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 8:32, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Lucas 7:13, vendo-as o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Não são esses os únicos textos em que essa expressão aparece, mas quis ler alguns deles para que ficasse muito claro que, de acordo com os evangelistas, o que movia Jesus era a compaixão. O que o impulsionava em direção às pessoas era a compaixão. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo e ter, para lembrar Filipenses 2:5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, agindo em relação às pessoas movidos de compaixão. O amor se manifesta no modo como nós efetivamente nos preocupamos com os outros. Há uma frase que um pastor americano gosta de usar, e ela no inglês fica bem interessante, mas mesmo em português dá para entender o trocadilho. Ele diz o seguinte: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. A verdade é que o que nos aproxima das pessoas é nossa preocupação e nosso cuidado para com elas. O que estabelece relacionamentos a partir do modelo e da referência de Cristo Jesus é a capacidade de se compadecer, é a capacidade de pensar no sofrimento do outro, é a capacidade de se incomodar com o sofrimento do outro, é a capacidade de sentir pelo lado do outro, de ver pelo lado do outro. Uma vida movida pelo amor. Mas eu preciso avançar porque o tempo é limitado. Queria lembrar também que essa atitude para conosco, aliás, só voltando um pouquinho, há um detalhe interessante. Todos os textos que mencionei mostram que Jesus tinha muita compaixão. Mas já perceberam que tem um texto que diz que Jesus não teve compaixão? Lembram disso? Está claro. Mateus 16, 22 e 25 conta de um momento que Jesus não teve compaixão. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, etc, etc, etc. Há momentos, irmãos, e essa é a parte mais difícil, quando a compaixão pelos outros exigirá de nós que não tenhamos compaixão de nós mesmos. Quando Pedro se preocupa com Jesus, que corre o risco de ser morto, Jesus não teve compaixão de si mesmo. Se Jesus tivesse tido compaixão de si mesmo, nós estaríamos perdidos. Se Jesus tivesse tido compaixão de si mesmo, nós não teríamos sido salvos. Haverá momentos, esteja atento a isso, em que a compaixão pelos outros exigirá de você não ter compaixão de si mesmo.
E é nesses momentos que o amor se transformará e se manifestará em forma de sacrifício. Uma vida marcada pelo amor, mas eu queria avançar lembrando que Cristo quer ver em nós uma vida voltada ao serviço. O próprio Jesus, falando com seus discípulos, disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, irmãos, é preciso admitir que nós não somos altruístas por natureza. O altruísmo não é a nossa atitude natural. Eu vi alguém dizer, tudo bem, foi um pouco pessimista em sua análise, mas ele dizia que metade da humanidade é formada por pessoas que pensam primeiro em si. A outra metade, pessoas que pensam só em si. Então, existem essas duas categorias. Altruísmo não é a nossa atitude natural. Você não precisa ensinar uma criança a dizer, isso é meu. Já viram isso? A criança começa a falar, já aprende, é meu, meu. Aliás, desde bebês, nós crescemos como se o mundo girasse em torno de nós. Você quer ver um bichinho mais egoísta que bebê? Bebê recém-nascido, tudo gira em torno dele. Todos vivem em função de satisfazer suas necessidades, basta ele chorar. E a gente vive em função de atendê-lo. Nós nascemos assim, nós crescemos assim. Nós trazemos conosco um impulso, uma tendência a nos preocuparmos com nós mesmos, a termos os nossos interesses como prioridade, a voltar as atenções para nós mesmos e, não raro, achar que as pessoas deveriam girar em torno de nós, deveriam buscar nos servir, nos atender em nossas necessidades. Jesus propõe uma inversão total ao dizer que no seu reino nós não devemos viver para ser servidos, mas para servir. Mas sejamos sinceros, a gente gosta de ser servido, a gente gosta de ser tratado com preferência, a gente gosta de ser tratado com prioridade. A gente gosta quando as coisas se voltam para a nossa satisfação. É o nosso impulso natural. O que Jesus propõe é que nós sejamos capazes de romper esse impulso, essa tendência e viver para servir, viver para dar, viver para o outro. É essa a proposta do Evangelho, é essa a proposta das Escrituras. E quando Jesus mostra em si mesmo o exemplo e diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar, Ele nos dá um modelo para que possamos acompanhar, para que possamos imitar. Somos desafiados a uma vida voltada para o serviço, uma vida na qual nossa disposição para compartilhar, para dividir, para ceder, para ajudar, esteja sempre presente. Mas repito, não é o nosso impulso natural. Eu conheço gente que gosta de pentear o cabelo para trás, que é para não repartir. Tem um amigo que um dia bateram na porta da casa dele com força, bateram, ele chegou na porta e perguntou quem é, a pessoa disse lá, não moço, é só uma esmolinha, tá certo, bota debaixo da porta. O nosso impulso natural é receber, é a nossa tendência inevitável. O que Cristo propõe no Evangelho é que nossa atitude seja diferente e que vivamos efetivamente preocupados com as pessoas, dispostos a dividir o que temos, dispostos a compartilhar as bênçãos. E nós descobrimos em nossos relacionamentos que as nossas palavras têm que ter como meta abençoar os outros. A palavra que sai dos nossos lábios deve ser palavra que confere graça. Palavra que confere graça. Eu preciso algumas vezes usar o meu silêncio para abençoar as pessoas, e às vezes a gente perde excelentes oportunidades de ficar calados. Eu preciso, com a minha postura e com a minha presença, abençoar pessoas, acolher, como ouvimos tanto aqui, abraçar, demonstrar cuidado, demonstrar solidariedade, demonstrar genuína e legítima preocupação com o outro, suprir as necessidades das pessoas. Irmãos, tem uma coisa que no terreno da lógica humana nunca fará sentido. A tal da afirmação bíblica de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só existe uma forma
através da qual eu posso entender essa verdade, é experimentando. Enquanto eu for para o terreno da lógica, do raciocínio, as coisas não farão sentido. Conheci um cara que dizia que a única pessoa que concorda que é melhor dar do que receber é lutador de boxe. Na nossa mente humana parece não fazer sentido. Mas existe uma forma através da qual nós descobrimos que essa verdade é profunda e preciosa. É quando nós experimentamos a graça de dar. Quando nós temos a oportunidade de compartilhar, de dividir. E então nós descobrimos que isso é possível justamente quando nós amamos. Sabe quando é que nós experimentamos uma alegria maior em dar do que em receber? Quando a gente dá um presente para alguém que a gente ama muito. Já perceberam isso? Você dá um presente para um filho que você ama muito, para sua esposa que você ama muito, e você deixa essa pessoa feliz, você fica mais feliz que ela. A sua alegria é maior ainda. Porque a única forma através da qual dar se torna mais bem-aventurado que receber, é o amor. É quando o amor me move. Quando o amor me move, efetivamente, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Uma vida movida pelo amor, uma vida voltada ao serviço, mas finalmente, uma vida comprometida com a salvação de almas. Ora, se eu efetivamente me preocupo com alguém, se eu efetivamente amo alguém, sem dúvida a maior preocupação que deve estar em meu coração é a salvação dessa vida. Muito mais efetivo que suprir as necessidades materiais de alguém é ter a certeza de que esse alguém já tem a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é verdade em relação aos meus filhos. Eu sempre tive o desejo de suprir as minhas filhas do melhor que eu pudesse dar, mas nada se comparou à minha preocupação e meu desejo de que elas tivessem a salvação assegurada em Cristo Jesus. Porque todas as outras coisas são passageiras, todos os outros legados são temporários, todas as heranças são perecíveis. A única eterna é a certeza da vida em Cristo Jesus. Irmãos, sem dúvida nenhuma, a maior manifestação de amor pelas pessoas é aquela que acontece quando nós efetivamente nos preocupamos com a sua salvação. E aqui talvez tenhamos que honestamente confessar que nem sempre nós agimos como se essa realmente fosse nossa maior preocupação. E a gente convive com pessoas dentro de nossa família, sem falar de Jesus para elas. A gente convive com colegas de trabalho, dos quais gostamos muito, e aos quais tentamos servir em muitas áreas, e permitimos que essas pessoas continuem caminhando sem a salvação em Cristo. Nós conversamos sobre tantos assuntos, em tantos momentos, com as pessoas que nos cercam, sejam elas próximas ou mais distantes, e hoje os meios de comunicação me permitem ter acesso a pessoas geograficamente do outro lado do mundo. Mas quanto tempo eu tenho dedicado, eu tenho investido na salvação dessas vidas? Discipular começa por transmitir a essas pessoas o que eu tenho de mais precioso, a salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus fala com seus discípulos lá próximo a Sicar, na região samaritana, ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Jesus não estava falando do trigo. Os trigais não estavam prontos para a ceifa. Faltavam 3 meses ainda. Ele não estava se referindo aos trigais, ele se referia às pessoas. Há quem imagine que talvez depois do testemunho da mulher samaritana, naquele momento Jesus fala com seus discípulos, quem sabe, isso é possível, talvez a multidão de samaritanos já estivesse vindo da cidade em direção a eles. Talvez já fosse possível avistá-los caminhando em sua direção, e talvez por isso Jesus tenha dito isso: levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Se eles estavam vendo os samaritanos ou não, é especulação. Mas que Jesus estava falando de pessoas, isto é certo.
Os campos brancos para a ceifa são pessoas que precisam de Jesus. E que a cada dia, a cada hora, caminham para o inferno sem esperança e sem salvação. Pessoas que nós conhecemos, pessoas com as quais convivemos, pessoas com as quais somos capazes de repartir outras coisas, mas pessoas às quais nós nem sempre temos compartilhado o que temos de mais precioso, a esperança da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Eu sei que vocês conhecem essa história, mas nunca é demais lembrar. É fantástica a referência feita no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Aqueles homens leprosos que foram os primeiros a descobrir que Deus já havia expulso todos os inimigos. Os inimigos tinham sido expulsos por Deus. Eles vão ao arraial dos sírios, encontram um arraial abandonado, muita fartura. A cidade está morrendo de fome depois de muito tempo de sítio. Há uma fome terrível assolando a cidade. E no versículo 9 de 2 Reis 7, aqueles leprosos olham uns para os outros e dizem: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora, e o anunciemos à casa do rei. Eu preciso terminar lembrando que nós não fazemos bem se hoje pessoas que nós conhecemos caminham para a perdição e nós nos calamos. Não fazemos bem se acreditamos de verdade que só Jesus Cristo salva e permitimos que pessoas que nós dizemos amar continuem sem Jesus. Não fazemos bem se convivemos permanentemente com várias pessoas e com elas fazemos as mais variadas coisas, mas nos calamos em relação ao único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. O caminho para ser formadores de discípulos começa por olharmos para nós mesmos e para a nossa atitude. O modo como nós vivemos é movido pelo amor. Nossa atitude em relação aos outros é uma atitude de serviço. Em nossa caminhada diária, nós estamos efetivamente preocupados com a salvação de almas. É preciso que Deus comece trabalhando em nosso coração, transformando aquilo que precisa ser transformado, ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Que sejamos capazes de mortificar a nossa natureza, nosso impulso e nossa tendência. E que sejamos capazes de substituir o nosso comodismo por uma efetiva preocupação com as pessoas. Sejamos capazes de substituir nossa acomodação e apatia por uma efetiva disposição para ir em direção às pessoas, tornando-as discípulos de Cristo Jesus. É preciso que o amor de Deus esteja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu queria terminar deixando com sua mente esta imagem. Eu acho fantástica a imagem pintada nesta frase. Quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, sabe o que acontece? Ele começa a encher o nosso coração, e ele vai enchendo. E quando ele enche o nosso coração, ele começa a transbordar. E o amor de Deus transborda em nossas almas, transborda em nossas vidas, transborda em nossas ações. Nós passamos a ser vistos, passamos a ser lembrados como distribuidores do amor de Deus. Compartilhamos e distribuímos o amor de Deus quando de verdade nos preocupamos com as pessoas. Quando de verdade sentimos ou tentamos sentir o que elas sentem. Quando de verdade estamos prontos a servir. E quando compartilhamos a salvação de Cristo para com essas pessoas.
Curve sua cabeça nesse instante. Eu queria pedir a você que conversasse com Deus. E pedisse a Deus que colocasse na sua mente agora a imagem ou o nome de pessoas às quais Deus está lhe desafiando a demonstrar amor. E você vai assumir diante de Deus agora o compromisso de investir na vida dessas pessoas. Você vai dizer para Deus: Senhor Deus, eu decido expressar o meu amor por essas pessoas. 1, 2, 3. Gente da sua família, gente que você conhece pouco, eu não sei. Deus está colocando no seu coração agora. E você vai dizer: eu vou discipular essa pessoa. Eu vou começar por orar por ela. Vou começar por servir a essa pessoa, demonstrando meu cuidado, minha atenção, minha preocupação com ela. Eu vou compartilhar a salvação que há em Jesus com essa pessoa. Eu vou investir intencionalmente na vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja salva por Cristo Jesus e seja feita discípulo de Cristo Jesus. Pai querido, nós te agradecemos a dádiva da salvação, que nós nunca merecemos. Agradecemos-te a postura de Jesus, que teve compaixão de nós, ao ponto de não ter compaixão de si mesmo, ao ponto de morrer por nós. Obrigado porque essa graça e essa salvação nos alcançaram. Obrigado porque nós temos a certeza da vida eterna. Mas ajuda-nos, Pai, a erguer os nossos olhos e a enxergar os outros. E nesse exato instante, as pessoas que tens colocado em nossa mente, em nosso coração, nós nos comprometemos a orar por essas vidas, a servir a essas pessoas, a assistir a essas pessoas e a compartilhar o Evangelho com essas pessoas, para que elas se tornem teus discípulos. Ó Pai, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, para que outros se tornem discípulos teus. Faze-nos parecidos com Cristo, faze-nos semelhantes a Ele, e derrama o teu amor em nosso coração de tal maneira que Ele ocupe todas as áreas de nossa vida, e que Ele transborde na vida de outras pessoas. Amém. Eu estou comprometido.